Já de volta, Marcos, e para falar da maior campanha de conscientização de segurança no trânsito, estamos vivendo o Maio Amarelo. Então, já a partir desse mês, as cidades se vestem de amarelo para chamar a atenção para o perigo do excesso de velocidade. Então, a necessidade... Gostei do tema desse ano. Necessidade desacelerar. de desacelerar. Desacelerar para evitar, claro, acidentes mais graves. Fundamental. A gente convidou o Antônio Monteiro, ele que é especialista em segurança de trânsito do Detran Alagoas, está aqui com a gente para falar sobre essa campanha. Mais um Maio Amarelo, vem aí como um reforço importante e com um tema que chama a atenção. Em outros anos a gente viu outros focos, a paz no trânsito depende de você. Então a gente teve várias campanhas já que chamaram a atenção para o comportamento do motorista em si, mas nenhuma com foco em redução de velocidade, correto? Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, alagoanos. Esse tema é muito interessante, né? Porque ele traz sim o foco na questão velocidade, né? Como a gente estava comentando aqui, a velocidade que define a gravidade do resultado do sinistro de trânsito, porque então se você cai da moto, se você bate o seu veículo, a energia cinética existente ali é que vai definir traumatismo craniano, perda de membros, morte, tal. Então, se você colide a 40 por hora é uma situação, colide a 180 por hora é outra situação. Então, a ONU defende que em áreas urbanas a velocidade tem que ser reduzida para abaixo de 40 km por hora, porque você reduz em 90% a possibilidade de morte em atropelamentos e colisões. Então, ele traz esse foco sim, mas também quando ele coloca o termo desacelere de forma ampla, é também para que a gente reflita, né, as nossas escolhas, as nossas decisões e não vá para o automático, né? Normalmente, às vezes a minha esposa trabalha com desenvolvimento cerebral e ela fala muito sobre isso, de que às vezes a gente entra no carro e entra no automático. E aí não observa a velocidade, não observa quem está do seu lado, não observa o passageiro, não observa o semáforo, né? Aquela brincadeira de que o amarelo, né, atenção pare. E muita gente, o amarelo, a atenção dá tempo de passar. Então, ele traz também essa pegada da gente desacelerar, né? Acalmar, ter mais paz. A gente vê muito problema, às vezes, numa colisão simples, terminando com tragédias de morte, né? A gente teve uma situação no centro da cidade, alguns anos atrás, né? De uma pessoa que foi assassinada por uma colisão simples. Então, é nessa pegada também que o tema traz esse ano. Agora, eu noto que há um esforço de todas as autoridades, tanto municipais como também estaduais, no tocante à sinalização. A gente tem a sinalização eletrônica, alertando para a velocidade, a gente tem as placas orientando para a velocidade, os locais permitidos ou não para ultrapassagem, mas você vê que o ser humano é quem é o ponto de desequilíbrio. Como é que a gente faz para uma campanha como essa alcançar essas pessoas? Tem muito debate sobre isso, a gente que já está no meio há 20 anos, né? E aí eu sou engenheiro, especialista em mobilidade, né? Em segurança e agora também em perícia. Então a gente puxou essa linha. E alguns anos atrás, por essa questão de entender a mente, eu fui fazer pedagogia, para também entender essa questão do diálogo, como é que entra. E ontem eu comecei um mestrado em neurologia, para entender realmente o funcionamento da questão do cérebro. E aí existe um debate, campanhas e pesquisas que mostram que 90%, 95% dos sinistros são de falha humana. E tem um grande amigo, Marcel, que ele coloca que são 100%. Mas por que 100%? Porque se a via não está bem pavimentada, é falha humana de um gestor que falhou. Se a via não está bem sinalizada, é falha do projetista que fez o projeto errado. Não necessariamente é do condutor, porque a gente comenta que o sinistro sempre é a soma de engenharia, fiscalização e educação, né? Então, primeiro você educa para que as pessoas possam ter consciência do que fazer, escolher, tomar a decisão certa. Depois você fiscaliza para que, caso ele não tenha tomado a decisão certa, você retira ele da via, né? Eu fui o primeiro coordenador da Operação Lei Seca, e a Lei Seca ele sempre vai para a rua para, se a pessoa escolheu beber e dirigir, tem que ser retirado da rua. E aí ele entra depois, uma situação, aí como engenheiro, é a questão das que as rodovias precisam perdoar. O que é isso? É de que se você escolheu andar na velocidade errada, se você escolheu subir em cima da moto embriagado, você não precisa ser condenado à morte, né? Você não precisa morrer por conta disso. E aí eu trago sempre o exemplo, para ficar mais fácil de entender, a Fórmula 1. Né? Quando um veículo a 300 km por hora sai da pista, tem brita, tem guarda-reio, tem pneu, tem tudo isso para proteger toda a tecnologia no carro para que o resultado não seja a morte. Infelizmente, a gente tem várias situações
em nossas vias, por mais que o governo de Alagoas tenha investido, tenha melhorado, né? Somos referência no Brasil em melhoria da questão das rodovias estaduais, ainda tem diversas situações do poste em pleno meio-fio, né? Tem um material que a gente publicou recente que fala do cotoco de poste antes do poste, né? Um elemento de concreto para impedir que o veículo colida com o poste, porque vai gerar transtorno à população. Então, isso, na minha visão, eu não consigo aceitar uma situação dessa, de que eu mato o cara antes porque ele não derrube o poste. Então, são diversas situações de que, de novo, educar, fiscalizar e impedir que ele morra na via. Então, para isso, a nossa geografia, né? Muitas rodovias estão em precipícios, em aterros. Então, existe toda uma geografia que também não permite que haja uma Mas aí a gente traz a responsabilidade para nós engenheiros, né? De que a gente tem que ter... Não, prudência, sim. A manutenção do veículo, dando a velocidade adequada, tudo e tal. Mas também da engenharia de você trazer sempre elementos de forma a conter essa situação, né? E como a gente estava conversando, a grande maioria hoje dos sinistros de trânsito ocorrem por duas situações. Percepção de risco. As pessoas acham que é normal, é besteira dirigir com excesso de passageiro, de botar criança em moto, de não usar o capacete. Então, falha muito essa questão da percepção, por mais que todos os órgãos, né? O Detran investe muito na campanha educativa, nas ações, nas intervenções, na mídia, em cima disso, para conscientizar as pessoas, mas isso é uma falha de como as pessoas recebem essa informação e vem para a questão da percepção de risco. E o outro ponto que a gente estuda também, inclusive tem livro publicado em cima disso, é a questão da ausência da escolha. O que é isso? A moto hoje tornou-se a única opção, praticamente, para a questão da mobilidade. O carro está muito caro, o combustível está muito caro e o trânsito está travado. Então, eu escolho a moto como meu transporte da família. Em 1990, a gente tinha em Alagoas 5 mil motos. Hoje, a gente tem 600 mil. Em 35 anos, veja o tamanho dessa curva de crescimento. 10.000%. E de janeiro a abril, tem os números aqui, o Hospital Geral do Estado atendeu 1.901 vítimas de acidente de trânsito. O total desses casos foi quase 9% maior do que o mesmo período registrado em 2024, 1.748. Quando não resulta em óbito, em geral, sobrecarrega o atendimento de saúde. Tratamentos longos, né? Fraturas, enfim, coisas do gênero, um custo, né, para o próprio sistema de seguridade do país, para o próprio SUS, também de um modo geral. Quer dizer, todos saem perdendo quando algo assim acontece, né? Alguns estudos estimam que o custo em Alagoas, toda essa parte de tratamento, internação, reabilitação, resgate, possa bater aí 300 milhões de reais ano. Essa é a previsão de custo. E tem um ponto, né, quando a gente joga números do hospital, o Hospital Geral do Agreste, Arapiraca, né, a região ali da Arapiraca, foram 15 mil atendimentos no ano passado. 15 mil atendimentos no ano passado. E aí, qual um grande reflexo disso? A falta da municipalização. Dos 102 municípios, apenas 18 estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito e ouso dizer que apenas 15 SMTTs funcionam. Então, tem vários municípios ainda, muitos municípios, a grande maioria dos municípios ainda, que é área sem dono, né? De que as pessoas ainda, quando a gente vai visitar para dar um treinamento, para fazer uma orientação, quando a própria lei seca entra, a partir de quando vai ser obrigado a usar capacete na minha cidade? Como assim? Você tem 30 anos o Código de Trânsito. Demais, Você tem 30 anos que uma lei federal diz que o município tem que ter sua estrutura de trânsito. Né? Ninguém escolhe não participar do SUS, ninguém escolhe não participar do sistema de educação, mas ainda tem muito prefeito que escolhe não participar do trânsito. Como assim? E aí as pessoas estão morrendo e essa é a realidade que a gente continua enxergando. A gente ficaria horas falando sobre esse assunto aqui, principalmente pela relevância, pela importância, mas essa é a mensagem que o Maio Amarelo deixa e que a gente vai conviver durante todo esse mês. Os alertas amarelos pela cidade, pelas rodovias, estarão mais presentes do que nunca nesse ano de 2025. Podemos enfatizar, né? Desacelere. Desacelere. Agradecer ao Antônio Monteiro, ele que é especialista em trânsito. Obrigada, Antônio. Eu queria só para fechar, né, dentro das ações que o Detran vai fazer, agora no final do mês a gente tem o primeiro desafio de inovação. O que é isso? É os famosos hackathons, né? O Detran está fazendo o primeiro, onde 200 jovens, está aberto as inscrições, 40 equipes de até 5 pessoas, vão estar debatendo com quase 20 dos maiores especialistas a nível nacional. O Detran, o Dr. Marco, foi muito inovador nisso, de trazer toda essa estrutura com o FAPEAL, com a Secretaria de Tecnologia, com a Universidade. Então, a gente vai estar debatendo aí no final do mês de como é que o uso de tecnologia
podem ser utilizados para redução do número de mortos. Então, isso é uma inovação. Vai ser o maior hackathon do estado de Alagoas, talvez um dos maiores do Nordeste. Então, a gente está muito ansioso aí com toda essa dinâmica que vai acontecer, 48 horas de imersão, para a gente achar aí formas, né, trazer essa juventude com essa mente de pensante, para trazer como forma a gente possa reduzir. Então, obrigado pelo espaço e estamos sempre à disposição. Vamos acompanhar. Vamos Gostei acompanhar, da ideia. com certeza. Gostei da ideia. A gente vai lá para fora agora, agradecendo ao Antônio Monteiro. Vamos lá para fora, porque apesar do alerta de chuva e do dia nublado e com chuva no início da manhã dessa terça-feira, tempo segue aí firme, com períodos de sol e pouca variação de nebulosidade nesse momento, nesse meio de manhã. E a Fernandes Lima, né? O Antônio está aqui, estava falando exatamente do processo de deslocamento. Olha lá, 3 faixas, né, de rolamento, sentido centro. É o maior movimento no momento, né? Graças a Deus os semáforos todos funcionando. Agora, muitas motocicletas. Olha lá, entre os carros, esse deslocamento, né, intenso aí de motos também. O famoso corredor, né? O corredor das motos. Gente, vamos aqui falar de política. Está começando os bastidores com o Tiago Gomes. A Câmara Federal vota nesta terça-feira urgência do projeto que pode aumentar o número de deputados, Tiago. Bom dia, Thaís. Bom Bom dia, dia. Marcos. É justamente isso. A Câmara deve votar hoje. Na verdade, estava previsto para ontem, mas só que não houve entendimento ali entre os parlamentares. Então, hoje está prevista essa votação de um requerimento que prevê a urgência da tramitação de um projeto que prevê o aumento do número de deputados federais lá na Câmara dos Deputados. Isso está acontecendo porque, nós já falamos aqui na semana passada, porque há uma previsão aí do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo para que até o dia 30 de junho o Congresso Nacional se posicione em relação ao número de deputados, número de cadeiras presentes ali na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque houve o censo de 2022 e pela Constituição o número de cadeiras proporcionais na Câmara dos Deputados está diretamente ligada ao número da população. Então, como alguns estados teve um aumento populacional e outros teve uma diminuição, esse número precisava ser ajustado para as eleições de 26, precisa ter tempo para isso. Se o Congresso Nacional não fizer um ajuste até o dia 30 de junho, quem vai fazer isso é o Tribunal Superior Eleitoral. E o Congresso está correndo contra o tempo para que isso não aconteça. Então, qual é a ideia a partir de agora? Que não se diminua o número de cadeiras em alguns estados. Por exemplo, aqui em Alagoas, você está aí na tela, o que é que pode acontecer se essa mudança acontecer aí. Aqui em Alagoas, por exemplo, está aqui embaixo, perto do Piauí, do Distrito Federal, Alagoas tem 9 cadeiras hoje, tá? Pela Constituição de 1988, Alagoas perderia uma cadeira, então ficaria só com 8 nas eleições do ano que vem. Se fosse proporcionar à população, também se manteria assim. Mas se a gente for fazer uma comparação com o São Paulo, por exemplo, São Paulo hoje tem uma população de 46 milhões de pessoas, tem hoje 70 cadeiras, tá? Se fosse fazer pela proporcionalidade da população, pelo aumento populacional, o estado de São Paulo ganharia 41 cadeiras. Tá? Então, para evitar essa disparidade aí de alguns estados perderem e outros ganharem, então foi apresentada uma nova proposta aí para que se aumentasse o número de cadeiras na Câmara Federal e passasse de 513 para 527, ajustando ali a proporcionalidade dos estados e mudando a regra para, a partir de agora, não mais o censo delinear a questão da proporcionalidade das cadeiras na casa. Então, se isso realmente passar, há um entendimento entre os líderes da casa para que isso realmente avance. Se isso realmente passar, o censo vai deixar de ser parâmetro para a escolha da quantidade de cadeiras na Câmara Legislativa. Pois é, era para ser uma decisão de bom senso, mas na verdade vai ser uma decisão política, né? Então, quer dizer, eles vão criar uma regra para se proteger. O Tiago revelou porque isso está acontecendo, é porque o Estado do próprio presidente da Câmara, né, também teria perdas, né? Sim. E aí ele fez um ajuste, né, para, obviamente, mandar. Mas é como eu lembrava no Jornal da Mix, tem parlamentares que entram mudos e saem calados, ou calados e saem mudos. Então, para a grande população, a maioria, inclusive, não está nem aí, vai fazer diferença ou não. É claro que a gente tem que defender mais representação para ter mais luta para o nosso Estado. Agora, se o deputado é calado, não produz, não fala, não se comunica, como é que vai ganhar o apoio das pessoas, né? Fica difícil, né? Porque não aparece, não é lembrado. E ainda contrata assessor xeleléu que impede você de chegar até o próprio parlamentar. Não consegue. Vamos seguindo aqui falar de Arthur Lira. Hoje o nosso tempo está corrido aqui. Ele faz uma reunião